Bom dia, meninos. A gente vai aproveitar mais uma aula nessa atividade 3 para estarmos gravando aqui esse conteúdo de extrema relevância que é nazifascismo. E quando eu falo de nazifascismo, eu estou fazendo referência exclusivamente a dois líderes mundiais que tiveram um peso muito grande na história do mundo. Dentre eles eu tenho o nazismo com Adolf Hitler e o fascismo com o Benito Mussolini na Itália. Então eu tenho o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O nazismo com seu líder Benito Mussolini e o fascismo com o nazismo com o Adolf Hitler e o fascismo com Benito Mussolini. Professor, como que essa estrutura vai ser organizada, né? Como é que eu tenho aqui? Então eu tenho aqui na imagem de baixo, como vocês podem visualizar, eu tenho à sua esquerda o Benito Mussolini, que era o líder fascista, e aqui embaixo da minha imagem eu tenho o líder nazista, Adolf Hitler. Dentre essas características, dentre essas perspectivas da estrutura do nazifascismo, é importante que eu entenda que esses regimes eles eram considerados como regimes totalitários. Professor, o que é um regime totalitário? O regime totalitário, pessoal, era um regime no qual o líder governava sozinho. Não tinha congresso, não tinha partido político, tá? Aliás, tinha o partido político, né? No caso do nazismo, da Alemanha era o nazismo, no caso da Itália era o fascismo. Mas esse presidente, esse governo, ele governava como um ditador. Não tinha controle de deputados, de senadores, não tinha de governadores. Então ele tinha um poder autoritário. Daí, por exemplo, o regime chamado de totalitário, tá? E que essa vai ser uma das características próprias onde o governo, o Estado vai controlar tanto a sociedade, né, quanto o indivíduo que será submisso ao Estado, que será submisso ao governo, nesse modelo de ditadura aqui. Alguns exemplos que irão seguir esse regime totalitário no ano será a Itália, que vai ser o caso do fascismo do Benito Mussolini, a Alemanha, que vai ter o Adolf Hitler como líder máximo do nazismo, Portugal com Salazar e na Espanha também com outro ditador que não coloquei no slide aqui de vocês. Professor, quais características esse nazifascismo tinha? Que característica tinha o nazifascismo? O senhor pode falar para a gente? Vamos lá. Pessoal, as características de alguma coisa, por exemplo, se você assim, rapaz, passou um ladrão aqui e roubou uma bicicleta, como é que o policial vai perguntar para você, tá? Como eram as características dele, né? Assim, você vai dizer, não, tinha cabelo preto, tava vestido assim, tava de boné, ele era loiro, tinha um olho claro. Essas são as características. E quais são as características do nazifascismo? Então, pessoal, as características desse nazifascismo eram ultranacionalismo. O que era isso aqui, pessoal? Além de você colocar a nação, o amor à nação, eu tinha algo um pouco pior. E o que seria esse algo um pouco pior? Vou deixar aqui para vocês o seguinte, era a xenofobia. E o que é a xenofobia no ano? A xenofobia nada mais era do que pessoas de outros países não poder, por exemplo, entrar nem da Alemanha nem da Itália. Então essa xenofobia, esse ultranacionalismo era justamente isso. É como se por exemplo, chilenos, alemães não pudessem entrar no Brasil, qualquer outra nacionalidade. Isso é ultranacionalismo. O totalitarismo, que era o governo governando sozinho, né, sem câmara, sem deputados, sem governadores, enfim. Militarismo, ou seja, a forma como esse ditador, como o Hitler e como o Mussolini governavam, estava pautado na força do exército, na força do militarismo. Tá? Anticomunismo era contrário à presa do comunismo, ou seja, apostava no capitalismo. Antiliberalismo, o que é antiliberalismo? É aquela a política liberal, onde eu podia manter relações comerciais exclusivamente com outro país a hora que eu quisesse. Então esse antiliberalismo, essa liberdade política de votar e ser votado não vai existir. Isso vai ser chamado de antiliberalismo. Unipartidarismo, o que é isso aqui? Partido único. Só existia um partido. No caso do Brasil nós temos vários partidos. PT, PTB, PSDB, né? Partido Verde.
PSOL. Então, lá na Alemanha, nessa época, existia um partido, por isso que era chamado de unipartidarismo, certo? Que era, no caso da Alemanha, o nazismo, e no caso da Itália, o fascismo, fácil, né? Culto ao líder, que era cultuar o Hitler, cultuar o Mussolini. Propaganda do governo, como uma forma de dizer que aquele governo dava certo. Educação dirigida, ou seja, tudo que era feito nas escolas era voltado para mostrar o poder daquele líder, daquele ditador. O racismo estava presente dentro do nazismo, ou seja, esse racismo, a ideia de perseguir as raças, seja ciganos, seja indígena, seja negro, não importava que grupo fosse, deveria ser perseguido. Por quê? Porque no caso da Alemanha e do fascismo, acreditava-se que deveria haver uma raça pura, uma raça exclusivamente alemã ou uma raça exclusivamente italiana. E o expansionismo territorial, que vai ser no caso do nazismo, por isso que vai ocasionar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O corporativismo, que vai estar presente no fascismo, e essas são as principais características básicas que vai estar presente tanto no fascismo quanto no nazismo.